Neste maravilhoso dia, eu quero saudar a todos vocês com a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que estejam bem, apesar dos pesares e das dificuldades da vida. Mas graças a Deus, que lá em cima tem um Deus, aleluia, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda e não falha, e que tem promessas maravilhosas para todos nós, e que prometeu suprir cada uma das nossas necessidades. Vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4 e vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Assim se lê: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Oremos. Pai eterno, que estás nos céus, te agradecemos porque Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tu não falhas nas Tuas promessas, Tu és o Deus fiel, o Deus que cuida da Tua criatura, da Tua criação, o Deus que não desamparas a obra das Tuas mãos, o Deus que tem acompanhado todas as vicissitudes e problemáticas da humanidade, o Deus que tem uma porta de saída e uma solução para quem se achega a Ti e clama em Teu nome. Muito obrigada, Senhor. Aumenta a nossa fé, fala os nossos corações, fortifica-nos em Cristo. Nós te agradecemos, ó Altíssimo, em nome de Jesus. Amém. A vida tem muitas dificuldades e mais do que nunca a humanidade inteira está enfrentando dias difíceis. Apesar disso, existem problemas corriqueiros do dia a dia nas famílias, mesmo na sua vida, em que às vezes você não vê nenhuma porta de saída. As questões diárias, o pão de cada dia, o vestuário, ou seja, de uma forma geral, o sustento, são questões que em algumas nações do terceiro mundo, como a nossa, Moçambique, são questões que se enfrentam dia após dia. Mas podemos contar com Deus. Podemos lutar, trabalhar, procurar meios diversos. Às vezes as portas ficam fechadas. E quando as portas ficam fechadas, onde o homem não consegue abrir, quem consegue abrir é o Deus Todo-Poderoso. Assim podemos falar com Ele e apresentar a Ele as nossas lamúrias, os nossos queixumes, os nossos problemas. E não pensar que o mundo desabou, porque Deus ainda tem uma saída. Aleluia. E eu que lemos aqui: não estejais inquietos por coisa alguma. O que inquieta a sua alma? O que inquieta a sua família? Quais são as preocupações? São problemas físicos, psíquicos? São problemas econômico-financeiros? Problemas materiais? Seja o que for, Deus diz: não estejais inquietos. Aquieta-te. Faz alguma coisa. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pela oração, súplicas com ação de graças. Vamos falar com Ele as nossas inquietações. Orando, clamando, suplicando, pedindo, confiando que a nossa oração chegou no trono da graça e agradecendo. Aleluia. Porque a resposta virá quando nós falamos com Deus. Deus é fiel. E enquanto esperamos, a paz de Deus inundará a nossa vida. Olha o que Jesus nos fala quanto às nossas preocupações. Mateus, capítulo 6,
Versículo 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Aleluia. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Deus cuida das aves, dá-lhes o sustento. Elas não semeiam, elas não plantam, mas Deus lhes dá o seu sustento. E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Ele cuida das plantas com as colorações diversas. E Deus diz que nem a magnificência de Salomão foi superior a como o lírio é apresentado. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então Jesus nos deu uma fórmula. Disse, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o resultado qual é? E todas estas coisas, o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos, etc., vos serão acrescentadas. Se você é estudante de matemática, física, química ou biologia, coloca a fórmula e lá passa os números de uma forma correta e o resultado será certo. E a fórmula que Jesus deu para a solução das nossas inquietudes é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É o que as pessoas não buscam hoje. As pessoas não querem saber de Deus, pensam que podem ser autônomas e independentes e fazer tudo o que desejam sozinhos e conseguirem sozinhos, e enganam-se que a tecnologia lhe resolve tudo e fracassam. E as pessoas não estão nem com a justiça de Deus, não buscam Deus nem a sua justiça. E querem que todas as coisas lhe sejam acrescentadas. Não é possível. Aplique a fórmula e o resultado será: e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Jesus mesmo é quem falou em Mateus 7 em diante: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então, se nós que somos humanos e com falhas, não conseguimos ver nosso filho a nos pedir pão sem dar, a nos pedir um caderno, uma mensalidade na faculdade, no instituto, na escola, se nós reagirmos, então Deus que nos fez, aleluia, não terá dó de nós, que é o Pai Celestial, o Pai de compaixão, o Pai que tudo tem. A nós nos falta às vezes, podemos querer dar e não ter, mas a despensa de Deus está cheia
e as suas bênçãos descem para o seu povo e para aqueles que clamam. Jeremias 33:3 diz: clama-me, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos nos render a Deus. Vamos apresentar nossos queixumes, lamúrias, dores, angústias na sua presença. E vamos esperar a sua resposta. Vou-vos contar apenas um episódio que aconteceu comigo. São tantos que eu não teria tempo de vos contar. Vou contar apenas um. Houve um tempo que eu viajava, no mínimo, 4 vezes por ano à cidade de Maputo para uma reunião com uma organização de renome em Moçambique. Eu estava como membro do conselho consultivo daquela organização, a nível nacional. E eles pagavam a passagem de avião e nos colocavam em hotéis de 5 estrelas e íamos para aquela reunião. E sempre que eu ia para lá, tinha um sobrinho que fazia lá a faculdade, fazia questão de levar um valor para lhe entregar. Mas eu ia ter uma reunião e estava sem rupias, sem meticais. Por algumas despesas que fiz, não tinha um dinheiro que sempre fazia de entregar a ele quando lá viajava. Então, eu fui para o meu quarto e comecei a orar a Deus. Deus, estou precisando de dinheiro. Vou viajar e o meu sobrinho vai ter dificuldades. Desta vez já esperou, minha tia vai me dar e desta vez não levo. Por favor, Senhor, dá-me dinheiro para que eu possa dar aquele miúdo. E os dias foram passando e o dinheiro não chegou. E eu voltei para o quarto e eu fiz esta oração um pouco em voz alta. Simplesmente, na fé que estava no meu coração, eu dei um grito maior que este. Mas eu disse: Deus, dá-me dinheiro. Prontos, esperei em Deus, aleluia. E chegou no sábado, e chegou o domingo, e eu viajava no domingo. Levei uma mala que sempre levava e que colocava lá em cima. Não despachava, porque era uma mala pequena, que cabia muito bem lá no Boeing, e podia, tinha roupa suficiente para os 3 dias que eu ficava lá. E quando cheguei lá, havia espaço lá em cima, mas apareceu um hospedeiro e ele disse assim: olha, essa mala não pode ir aí, deixa que eu vou levar para o porão. Ah, mas eu costumo levar aqui. Não, hoje vai no porão e eu vou dar a etiqueta. Ok, ele levou a mala para o porão, deu uma etiqueta e eu fiquei com a etiqueta. Viajamos com destino a Maputo, mas passamos por Tete. Em Tete, embora nós não descemos e desceu a equipe que ficava em Tete, eu sabia que a minha mala ia a Maputo, como eu ia a Maputo, e a etiqueta assim dizia: descansada, nada também podia fazer. Chego a Maputo, fiquei lá à espera da mala, enquanto todas iam rodando e passando, como todas as outras vezes, mas desta vez não. Então estava com um déficit, a minha mala não chegava. Precisava da roupa para a reunião, precisava dos produtos de higiene e limpeza. Então fui para o lugar de Lost and Found, achados e perdidos. Coloquei a preocupação e eles não estavam a querer resolver, e a história é grande. Mas acabaram por dizer que eu voltasse no dia seguinte às 11 horas. No dia seguinte, às 11 horas, continuei lá. Eles não ligavam, até que uma senhora disse: mas olha lá, é melhor ires lá para o setor tratar da questão da dona Josina. E aquele sujeito foi, voltou e disse: a chefe não está. Viajou para a África do Sul. E eu continuei ali, não saí. E sempre falando com Deus.
Deus, eu acredito que a minha mala foi extraviada, que é para eu ter uns trocos para dar ao meu sobrinho. Aleluia. Então, depois de tanto tempo eu ali, fazendo a minha oração no coração, alguém disse, vai lá resolver o problema de Dona Josina, se a chefe for para a África do Sul, não tem adjunta. Mas geralmente o sistema ali é um sistema de corrupção, onde as pessoas simplesmente escrevem o que perderam e nunca mais acabam por reaver os seus bens. Se saem, quem sabe, fiquem por lá. Porque todo mundo escreve, mas nunca as pessoas são contactadas. Depois de algum tempão, veio o indivíduo e disse, está aqui. E ela disse, acompanha a Dona Josina até lá. Como o carro da organização com a qual eu estava lá, subimos no carro, fomos até aquele setor lá dentro do aeroporto, mas numa outra zona. E depois de muito tempo, vinha cada pessoa lá do setor. Quem é a Dona Josina? É a senhora. A gingarem, a desfilarem, como se dinheiro não vai sair aqui. Vinha outra. A senhora tem BI, como se eu não tivesse BI. Mas eu não me importei, fiquei nas calmas. Depois de tanto tempo, alguém veio, passe pela boca do cofre. Então eu fui para a boca do cofre e eles me passaram o dinheiro, aleluia. Em recompensa de a mala ter sido extraviada. E naquela noite eu já precisava usar alguns utensílios. A primeira entrada era aquele valor. E se não aparecesse, eles deveriam dar o valor total, mas deram aquela de a mala ser extraviada e esperarem que aparecesse. Eu agradeci ao Senhor, subi no carro da organização e fui para a zona do aeroporto de Lost and Found. Quando cheguei na zona do aeroporto de Lost and Found, a mala também acabava de chegar num voo que vinha de Tete, porque eles tinham se enganado. Eles pensaram que se enganaram. Mas Deus respondeu à minha oração. Deus, dá-me dinheiro. Senhor, eu preciso de dinheiro para dar meu sobrinho. Para quando eu sair, ele ficar a usar. Nas apostilas, nas cópias, na comida. E ele esperava só em mim. Então, nosso Deus é fiel. Isto é apenas um episódio que aconteceu comigo. Eu tenho uma lista de episódios. Deus é fiel. Vamos falar com Ele. Seja o que for que te inquieta. Seja o que for. Fala com Deus. Agradeça a Ele e espera. Porque Deus tem uma saída. Tem uma saída como tu não imaginavas. Parecia um transtorno a mala ter se perdido. Mas a mala tinha se perdido exatamente para eu conseguir o dinheiro para deixar com meu sobrinho. E Deus está no controle de tudo isso. Ele permitiu isso. Porque se a mala não fosse extraviada, e foi a única vez que isso aconteceu comigo em todas as vezes que viajei para dentro e fora do país. E foi no dia exatamente que eu precisava de dinheiro para dar ao meu sobrinho. E Deus foi muito bom com ele, o abençoou, graças a Deus, se formou. Hoje é independente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o Deus que cuida de todas as coisas. Hoje Ele não precisa que a tia lhe dê dinheiro, porque se formou e Deus cuida dele. Continua confiando em Deus e orando a Deus. E Deus tem suprido as suas necessidades da sua família. Assim como tem suprido as minhas necessidades e da minha família. E está disposto a suprir as tuas necessidades. Vamos contar com Deus. Nos dias bons, nos dias maus. Nos dias que temos, nos dias que não temos. Nos dias que estamos em angústia, nos dias que estamos felizes. Entreguemos a Ele todos os nossos queixumes. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz e Ele faz. Ele fala e Ele confirma. Aproxima-te de Deus, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar. Deus Pai que estás no céu, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Abençoa cada uma das pessoas que terá o privilégio de assistir a este vídeo, para que, Senhor, a Tua palavra entre em seu coração e possa acreditar que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que ouve quando a Ti clamamos, o Deus que responde, o Deus que tem uma saída e uma solução para toda a humanidade. Muito obrigada, Senhor.
abençoa a humanidade, resolve os problemas da humanidade no coletivo e individualmente. E nós te agradecemos porque tu tens a resposta para tudo. Obrigada, Deus, porque cuidas de nós. Receba toda a honra e glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E que Deus ricamente possa abençoar a todos nós. Amém.